Dizem que o medo de morrer não é nada comparado ao medo de não conseguir morrer. Eu entendo bem essa máxima agora. Mas, para entender o peso da minha cova, vocês têm que saber como tudo começou. Meu nome não importa mais. O que importa é que eu era um bicho, um lobo-homem, uma aberração que o destino tinha cuspido na beira da mata. Todo mês, na lua cheia, a carne rasgava, os ossos estalavam e eu virava aquela coisa faminta. Não era vida para ninguém. Viver escondido, amarrado em correntes grossas, num paiol abandonado, esperando o dia clarear para voltar a ser homem. Cansava. A maldição era um fardo pesado demais para a alma de um homem simples. Tentei de tudo, rezas fortes, banhos de erva, simpatias da avó. Nada dava jeito. A fera estava entranhada no meu sangue, era parte de mim, e toda a água benta do mundo não ia lavar a mancha. E a culpa, aquela culpa de saber que podia ter matado alguém, mesmo que amarrado, mesmo que à distância, ela me roía por dentro como um cupim na madeira. Eu precisava de paz, não de cura, de paz. E a única pessoa que diziam podia mexer com esse tipo de coisa, com as coisas que andam tortas, era a dona Ambrosina, uma velha que morava isolada, numa tapera perto da encruzilhada mais escura do município. O povo falava que ela não rezava para Deus, mas sim para quem estava debaixo da terra, e que os trabalhos dela sempre davam certo, mas o preço era alto. Eu não ligava. Que preço poderia ser maior do que o que eu já pagava? A vida sem liberdade não é vida, é só espera. Vendi o pouco que tinha, uma pequena criação de porcos e a jumenta, e juntei a grana para o pagamento inicial. Eu precisava parar de uivar para o céu e começar a viver como gente. A lua cheia daquele mês estava chegando e a urgência me empurrou para a escuridão. Eu queria parar a transformação, parar o sofrimento. O que eu não sabia é que o sofrimento ia mudar de endereço, mas nunca de dono. Cheguei lá tremendo, não de medo da velha, mas de medo do bicho que eu ia virar se não apressasse o passo. A velha estava me esperando sentada num toco com o cheiro de incenso e pólvora pairando no ar. Ela nem precisou que eu falasse. Olhou para mim com aqueles olhos de brasa e disse: "Você quer parar de ser fera, meu filho? Eu tiro a fera, mas o que você me dá em troca?" Eu entreguei o dinheiro. Foi a maior besteira da minha vida. Olhando para trás, vendo o horror que se tornou a minha existência, eu pergunto para vocês: qual é o preço da liberdade que você nunca pagaria? Você já buscou ajuda num lugar tão desesperador que sabia que o mal estava ali, mas foi mesmo assim? Deixem nos comentários. Preciso saber que não fui o único a se afogar no próprio desespero. A velha Ambrosina estava ali, sob a luz fantasma de uma lamparina a querosene, no centro da encruzilhada de chão batido. O ar era pesado, não só pelo calor da noite de verão, mas por um cheiro acre, misturado de enxofre, mato queimado e sangue seco. Eu senti o cheiro antes de haver. Meu coração de lobisomem, sempre acelerado pela ameaça, batia na garganta, mas a esperança era uma droga forte, me puxando para a frente. Ela era baixa, corcunda, com as mãos grossas e negras de terra e de alguma substância que parecia carvão ou fuligem. Ela não usava vestes cerimoniais, só um vestido de chita velho e sujo, mas a aura que emanava dela era de poder antigo, da terra. Eu parei a uns 3 metros, tossindo com a fumaça. "Senhora Ambrosina?" Eu balbuciei, minha voz rouca quase sumindo. Ela não me deixou terminar. "Eu sei quem você é e sei o que te aflige. A fera é um presente que virou doença e você quer devolver o presente." A maneira como ela disse presente fez um arrepio gélido percorrer minha espinha. Não era um monstro, era um presente. Ela fez um gesto lento com o dedo, apontando para o chão. Havia um círculo desenhado ali, feito de uma farinha vermelha escura, sangue e pimenta. Dentro do círculo, ossos pequenos e moedas antigas brilhavam fracamente.
Ela me ordenou, sem levantar a voz. A lua cheia está vindo. Se não agirmos rápido, a fera vai consumir você antes que eu possa amarrá-la. Eu hesitei. Entrar naquele círculo parecia entrar num poço, mas os primeiros sinais da transformação já começavam. Uma coceira insuportável sob a pele, os músculos tensionando sem controle. Eu não tinha tempo para rezas. Engoli em seco e pisei na farinha vermelha. O círculo parecia vibrar. O calor aumentou e o cheiro de enxofre ficou quase insuportável. Ambrosina começou a entoar uma cantiga em uma língua que eu nunca tinha ouvido. Não era português, nem dialeto indígena. Era algo gutural, feito de cliques e sibilos, que parecia vir de debaixo das pedras. Enquanto ela cantava, ela pegou um pote de barro e despejou sobre mim um líquido frio e viscoso que cheirava a esgoto e maresia. A fera se alimenta da carne, mas ela se prende à raiz. Para desamarrar, precisamos enterrar a raiz. Ela sibilou, sem parar a cantiga. Eu comecei a sentir náuseas. O líquido grudava no meu corpo, e onde ele tocava, minha pele começava a formigar de forma violenta, como se milhares de agulhas estivessem sendo fincadas. A fera dentro de mim reagiu. Eu senti a raiva bestial subindo, o instinto de me libertar e atacar a velha que ousava me tocar com aquele lixo. Meus dentes se alongaram e um uivo preso na garganta ameaçou rasgar o silêncio. "Resista!" Ela gritou, a voz dela se tornando repentinamente forte e metálica, dominando o meu instinto. "Se você uivar agora, eu não poderei te prender, e você será meu para sempre, como a fera que você é." A ameaça me paralisou. Eu caí de joelhos no círculo de sangue, tremendo, lutando contra o animal. Os olhos de Ambrosina brilhavam, refletindo a lamparina, mas pareciam consumir a luz. Ela não era uma curandeira, era uma domadora. Ela estava me forçando a uma submissão que ia além do humano. Eu sentia a terra sob o círculo começar a amolecer, a ceder, como se algo estivesse fervendo logo abaixo. O trabalho estava começando, e o preço ainda não tinha sido revelado. A dor da transformação estava sendo amplificada pela magia dela. Eu mordia a língua até sangrar para não uivar. Eu precisava me manter homem apenas por mais alguns instantes. Eu precisava que ela terminasse o trabalho antes que eu virasse o monstro completo. Mas a Mãe de Santo sorriu, um sorriso sem calor, sem bondade, um sorriso de quem já havia vencido a batalha há muito tempo. Eu devia ter fugido assim que senti o cheiro de enxofre, a cantoria da velha. Ambrosina alcançou um crescendo ensurdecedor, e a dor no meu corpo se transformou em algo muito pior. Uma sensação de ser sugado, de ter minha essência puxada para fora. Eu não sentia mais a coceira da pele que ia rasgar, mas sim um vazio onde antes havia a fúria lupina. Era como se o lobisomem estivesse sendo extraído de mim, não pela força, mas por sucção mágica. Eu desabei completamente no chão. A terra sob meu corpo estava agora fria e úmida, e eu senti um movimento. Não era o vento, era a terra respirando. O círculo de sangue e farinha começou a se fechar em torno dos meus pés, como raízes escuras e vivas que me prendiam. Ambrosina parou de cantar. O silêncio que se seguiu foi tão violento quanto o som anterior. Ela se inclinou sobre mim. O rosto dela estava distorcido, a pele parecendo papel esticado sobre ossos pontudos. A fera se foi. Eu a arranquei de sua raiz e a prendi no solo. Agora, você é apenas carne. Fraca, humana, carne, ela murmurou. E a voz dela não era a de uma velha, mas a de centenas de insetos rastejando sobre uma superfície áspera. Eu respirei fundo. O alívio era imediato, avassalador. Pela primeira vez em anos, eu senti que a lua cheia não me faria mal. Eu estava livre. Eu tentei me levantar, mas os meus membros estavam dormentes, pesados. "O preço", eu consegui dizer, a voz ainda tremendo, mas sem a urgência da fera. Ela riu.
Não foi um riso de alegria, mas um som seco, como ossos quebrando. O preço é a sua liberdade. Eu não te curei, meu. Eu redefini a sua maldição. Eu arregalei os olhos, a exaustão cedendo lugar a um pânico frio. O quê? Você disse que ia tirar a fera? Ela se afastou, dando um passo para fora do círculo. E tirei. A fera está aqui, no meu serviço, ancorada onde você estava. Mas você não pode ficar sem ela. Um lobisomem que perde a sua fera vira um vazio, uma casca. E essa casca, meu caro, é o que eu preciso. Ela então apontou para uma cova recém-cavada que eu não tinha notado na penumbra, a uns poucos metros de distância. A terra era escura e fresca, e o buraco parecia fundo demais, como um abismo. Você me procurou para escapar do uivo. Agora seu uivo será diferente. Será o uivo do desespero silencioso. Eu tentei gritar, mas minha garganta estava fechada. Eu rastejei para fora do círculo, mas assim que minhas mãos tocaram a terra fora da farinha vermelha, uma dor excruciante me atingiu. Parecia que agulhas de gelo estavam sendo injetadas nas minhas veias. Eu caí, agonizando. Ambrosina estava agora em pé, olhando-me com desdém. Ela pegou um galho seco e começou a desenhar símbolos estranhos na borda do buraco da cova. Eu entendi. Ela me queria como um guardião, um escravo energético. Eu era a bateria humana para a magia dela, preso entre o mundo dos vivos e o mundo da fera que ela agora controlava. O alívio momentâneo se dissolveu no terror absoluto. Eu tinha trocado uma morte rápida e animal por uma prisão lenta e mágica. A lua cheia subiu sobre a copa das árvores, jogando uma luz prateada sobre a cena. Em vez de sentir a transformação para o lobo, senti meu corpo se definhar, minha força sumir. A maldição não estava desfeita, estava apenas invertida. Eu era a âncora do monstro. A mãe de Santo Ambrosina não estava apenas me prendendo ao solo. Ela estava me compactando, me reduzindo. Eu sentia meu corpo perdendo densidade, ficando leve e pesado ao mesmo tempo. Era o preço. Minha carne, minha alma, meus ossos, tudo seria usado para sustentar os feitiços dela na encruzilhada. Eu comecei a rastejar desesperadamente em direção à mata, a única fuga. Eu precisava sair daquele campo de força, mas a cada centímetro que eu ganhava, a dor aumentava e eu ouvia a risada seca e cruel da velha, ecoando na noite. Não adianta fugir, meu filho. Você está plantado. Você é a semente do meu poder. Eu olhei para trás e vi a forma da fera, a minha antiga fera, materializando-se lentamente onde eu havia caído no círculo. Era um lobo enorme, preto, com olhos amarelos, vazios, como se a alma tivesse sido roubada. E foi. A minha alma, a parte da fera que me dava força, estava sendo usada para animar aquele fantoche macabro. A criatura se virou e olhou para mim. Não havia ódio, apenas obediência cega a Ambrosina. A fera que eu tanto temia agora era apenas a serva de uma bruxa mesquinha. Eu gritei, um grito fino e patético, que não tinha nada do rugido do lobisomem. Ela me alcançou, não correndo, mas flutuando. Seus braços de gravetos agarraram meus tornozelos com uma força sobrenatural. Eu senti os ligamentos estalarem. Ela me arrastou sem esforço em direção à cova aberta. Seu corpo vai virar barro, mas sua consciência vai durar séculos. Você vai sentir cada chuva, cada enterro, cada oferenda que eu fizer sobre você, ela prometeu, a voz cheia de triunfo sádico. Ela me jogou dentro da cova. O impacto foi forte. A cova não era uma cova simples. Era um buraco revestido de pedras vulcânicas e barro úmido, exalando um odor de podridão e metal. Eu estava deitado de costas, olhando para o céu escuro, agora parcialmente encoberto pela Ambrosina que estava na borda. Ela começou a jogar a terra de volta, sem a menor piedade. A primeira pá de terra atingiu meu rosto, entrando nos meus olhos e na minha boca. Eu engasguei e lutei para tossir,
tentando me virar, mas eu estava fraco demais. O líquido viscoso que ela jogou sobre mim parecia estar me dissolvendo lentamente. Claustrofobia. A escuridão vinha rápida e o peso da terra era esmagador. Eu senti o pânico subir como ácido. Não era apenas a morte, era o enterro vivo, sabendo que a minha consciência estava intacta e que o monstro que eu tinha criado estava agora livre para servir a ela. Não! Por favor! Eu implorei, a voz abafada pela terra. Ela não respondeu com palavras, mas com o peso de mais terra. Em poucos minutos, a escuridão era total. Eu estava debaixo da terra, a menos de 2 metros da superfície. Eu conseguia ouvir o som da pá de Ambrosina batendo no solo acima, compactando a terra sobre mim. O oxigênio estava rareando. Minha mente gritava, mas meus pulmões só conseguiam puxar bocados de ar sujo. Eu tentei me mover, mas meu corpo parecia preso em cimento frio. A dor da transformação havia voltado, mas não para me tornar forte, e sim para me manter acordado, enquanto eu era sufocado pela prisão de terra. Eu estava preso, selado, um lobisomem que perdeu a capacidade de uivar, trocando o inferno de fora pelo inferno eterno de dentro. A escuridão é um silêncio visual, que se seguiu não foi a morte, mas o abandono sensorial mais terrível que um ser vivo pode experimentar. A terra sobre mim estava fria e incômoda. Eu estava enterrado em uma posição desconfortável e não conseguia mover meus braços nem minhas pernas. Minha boca estava cheia de barro e o cheiro de minério e decomposição era a única coisa que eu podia sentir. Eu podia ouvir, no entanto, e isso era pior. No começo, eu ouvia os passos de Ambrosina se afastando, lentos e satisfeitos. Depois, o som do vento na copa das árvores, tão perto e tão longe. E então, eu comecei a ouvir o som da própria terra. Os grilos, as larvas, o movimento lento e constante das raízes das árvores perfurando o solo, buscando umidade. E eu percebi. Eu não estava apenas enterrado, eu estava sendo absorvido pelo ecossistema sombrio da encruzilhada. Eu era um nutriente. Eu não respirava mais. Minha pele, naquele estado híbrido de transformação interrompida, parecia ter assimilado a capacidade de respirar a umidade da terra. Eu estava vivendo em um estado letárgico, mas plenamente consciente. O terror de perceber que a morte por asfixia tinha sido negada e que eu viveria ali, eternamente consciente, me fez chorar. Mas as lágrimas eram imediatamente absorvidas pela terra ao redor dos meus olhos. Eu tentei gritar, esforcei-me com toda a força do meu ser para produzir um som que pudesse viajar pela terra, mas tudo que saiu foi um murmúrio úmido e inaudível. A fera que eu era poderia ter quebrado as correntes. O que eu me tornei agora não podia nem mover a cabeça. E a dor não era mais de transformação, era a dor da pressão constante, o peso de toneladas de terra sobre meu peito, esmagando-me lentamente. Eu sentia cada centímetro cúbico de solo ao meu redor. A umidade penetrava minhas roupas e minha pele, me deixando em um frio constante. Eu não sabia mais se era dia ou noite. O tempo havia se tornado uma massa informe e uniforme de escuridão e pressão. Em algum momento, ouvi ruídos por cima da minha prisão. Eram outros sons guturais, de gente falando baixo, rezando ou realizando algum ritual. Eu sentia a vibração dos pés deles na terra. Eles estavam ali, sobre a minha cabeça, fazendo negócios com a Ambrosina. E cada vez que um ritual era realizado, eu sentia um choque elétrico doloroso percorrer meu corpo, como se a energia da magia dela estivesse sendo puxada através de mim, a âncora viva. Eu era o fio terra do inferno dela. A sensação de impotência era maior que a dor física. Saber que a minha antiga fera, o lobo preto, estava lá fora, livre e servindo a ela, era o cúmulo do escárnio. Eu tentava me concentrar em qualquer coisa, rezas, memórias da minha vida antiga,
mas a escuridão e o silêncio do túmulo engoliam tudo. Eu estava perdendo a noção de quem eu era. Eu era apenas o corpo enterrado, um reservatório de energia. Eu só tinha uma certeza: o meu sofrimento não tinha fim. Era o pacto eterno que eu havia assinado ao buscar ajuda na encruzilhada errada. A Mãe de Santo tinha me dado exatamente o que eu pedi: alívio da maldição, trocando-a por uma servidão ainda mais perversa e eterna. Os dias e as noites se fundiram em um ciclo sem luz. A única maneira de contar o tempo era pelo som dos rituais acima de mim e mais tarde pela lua cheia, que eu não via, mas sentia. Quando a lua ficava plena, a pressão sobre o meu corpo aumentava 10 vezes. Era o momento em que a fera, controlada por Ambrosina, estava mais ativa e, consequentemente, ela drenava mais energia de mim, a âncora. Naqueles momentos de pico, eu sentia minha carne latejar, como se estivesse tentando se transformar, mas sendo impedida pelo peso da terra e pela magia da velha. Era a luta eterna entre o homem e a fera, agora travada no interior de uma cova úmida. O pior não era o som dos rituais, mas os murmúrios que eu comecei a distinguir na terra. Não eram humanos, eram vozes frias e secas que pareciam vir das próprias raízes. Eu estava tão submerso na terra que comecei a ouvir o que ela continha, as almas presas ali antes de mim. Eram sussurros de dor, promessas quebradas e nomes esquecidos. Eles me chamavam, convidavam-me a ceder, a deixar minha consciência ir para que eu pudesse finalmente descansar. Mas eu não podia. A magia de Ambrosina me mantinha ligado, como um farol de dor. Se eu desistisse, ela perderia a âncora e o pacto seria quebrado. E o que ela faria comigo depois disso seria certamente pior do que a prisão atual. Então eu resistia, agarrado à última ponta de humanidade, que era o ódio puro pela velha. Eu ouvi oferendas serem deixadas, carne, cachaça, galinhas degoladas. Sentia o cheiro, mesmo que abafado pela terra. Eu ficava ali, faminto, com o cheiro da comida dos mortos pairando sobre a minha cabeça. E a fera? Eu a ouvia, não o lobisomem livre, mas a fera de Ambrosina. Eu podia sentir o peso dela quando ela se deitava na terra batida, logo acima de onde eu estava. Às vezes, eu ouvia o uivo dela, um som oco e triste, que não era o meu. Era um uivo de cervo, sem a fúria selvagem que me caracterizava. E sempre que ela uivava, eu sentia um impulso incontrolável de responder, de soltar o meu próprio uivo, de provar que a fera original ainda estava presa em mim. Mas o uivo ficava preso, fermentando na minha garganta, transformando-se em um gemido mudo de agonia. A Mãe de Santo vinha de tempos em tempos. Eu sentia o peso do pé dela pisando exatamente sobre onde estava a minha cabeça, e ela falava: "Você está firme aí, minha âncora? Minha força está no seu desespero." E ela ria. Essa era a minha única interação com o mundo exterior. Uma provocação cruel para garantir que eu estava bem e sofrendo. Eu tentei uma última vez me libertar. Usei a força da raiva, a mesma fúria que transformava a carne na lua cheia. Eu empurrei, contorci, tentando quebrar a barreira de terra. Meus ossos rangeram, mas a terra não cedeu. Em vez disso, a pressão aumentou e eu senti um estalo seco na minha costela. A dor era lancinante, mas o estalo me deu uma percepção. Eu não estava apenas enterrado, eu estava sendo pressionado em direção a algo mais fundo, algo que a Mãe de Santo estava me forçando a alcançar. Ela estava me enterrando cada vez mais fundo, me transformando em um portal. Eu era a chave, o ponto de convergência de toda a podridão da encruzilhada. Eu ainda estou aqui. Se você está lendo isso, saiba que esta é a voz de um homem que foi lobisomem e agora é barro consciente. A lua cheia de ontem foi particularmente cruel. A fera
De Ambrosina uivou por horas, um som longo, gutural, tirando o resto da minha esperança. Eu senti a terra vibrar e, por um instante, a pressão cedeu levemente, o que me permitiu tossir uma pasta de lama e saliva. Minha pele é fria e úmida, e eu não sinto mais meus pés. Eles estão misturados à terra, enraizados de verdade, cumprindo a promessa da bruxa. Eu me tornei parte do solo da encruzilhada. Minha única fuga é o delírio, mas a magia dela me puxa de volta à lucidez sempre que eu começo a escorregar para a loucura. O preço não foi o dinheiro, nem minha alma, foi a minha eternidade de dor, sendo usado como um instrumento para os feitiços dela. Eu sou a fundação do mal que acontece aqui. Toda a má sorte, toda a doença, todo o trabalho sujo que ela faz, eu sinto o rebote. Eu sinto as almas que ela prende, sinto o frio da morte que ela evoca. Eu sou o eco de um uivo que não pode ser ouvido. Eu não sou mais um monstro, sou a prisão de um monstro. E o que é mais terrível é que a cova não está selada. Ela é um túmulo que respira. Eu ouço o movimento sutil da terra sobre mim. É lento, mas é constante. Eu sinto o frio subir, vindo de baixo, da profundeza que ela está me forçando a tocar. Ela não quer apenas que eu seja a âncora na superfície. Ela quer me empurrar para algo mais profundo, algo que está esperando na escuridão. Eu sinto que estou sendo atraído para o centro da terra, onde a verdadeira escuridão habita. E quando eu chegar lá, quando eu for completamente submerso naquilo, eu serei transformado, não em lobo, mas no próprio portal. Eu serei o buraco por onde as coisas de baixo podem subir. Eu sou o aviso. Nunca, jamais, peça ajuda para quem não tem medo de cobrar o que há de mais caro. Se você passar por uma encruzilhada muito escura, e se você sentir o cheiro de enxofre ou ouvir um gemido abafado vindo do chão, não pare, não olhe, porque se você parar, talvez você ouça a minha voz, e se você ouvir, saberá que há um homem fera-barro debaixo dos seus pés, esperando para ser a próxima vítima, ou pior, esperando para te puxar para baixo e compartilhar a servidão eterna. Eu rezo para que a terra me consuma completamente logo. Mas eu sei que a mãe de Santo Ambrosina não vai deixar. Ela precisa do meu sofrimento para viver o dela. O uivo dela ecoa no vazio. Eu sou o uivo de quem perdeu a boca. E agora eu ouço passos, não dela, mas pesados. Eles estão vindo e estão cavando. Me desejem sorte, ou melhor, não desejem nada. Minha sorte acabou no momento em que entrei naquele círculo de sangue.